No interior dos Estados Unidos, em meio a florestas silenciosas e antigas linhas de trem abandonadas, existe um fenômeno que há mais de um século intriga moradores, pesquisadores e curiosos. Uma luz misteriosa que surge na escuridão da noite, se move lentamente no horizonte e desaparece sem deixar nenhum rastro. Essa é a lenda do trem fantasma da Carolina do Norte. Um mistério que o tempo se recusa a esquecer e que até hoje levanta uma pergunta simples, mas assustadora. O que realmente vaga por aqueles trilhos abandonados? A história que deu origem a tudo isso nos leva de volta ao ano de 1891, perto de uma pequena cidade chamada Macon, no estado da Carolina do Norte. Naquela época, os trens não eram apenas um meio de transporte. Eles eram a alma da região, o coração pulsante que conectava pequenas comunidades rurais e levava progresso através de paisagens selvagens. As locomotivas a vapor cortavam a escuridão, com seus apitos ecoando pelas matas e suas luzes rasgando a noite. Em uma noite que parecia como qualquer outra, um trem de carga seguia sua rota habitual. Mas, em uma curva traiçoeira da linha férrea, a tragédia aconteceu. Um grave acidente fez com que o trem descarrilasse. O barulho do metal se contorcendo e a nuvem de vapor devem ter sido assustadores. Nesse acidente, um maquinista perdeu a vida. A história oficial registra o ocorrido, mas é nos detalhes não oficiais que a lenda começa a ganhar forma. Contam os mais antigos que o corpo do maquinista foi encontrado longe da locomotiva, como se ele tivesse sido arremessado, mas algo crucial estava faltando. Sua lanterna, a ferramenta que ele usava para inspecionar os trilhos e sinalizar, nunca foi encontrada. O acidente foi limpo, os destroços removidos e a vida, teoricamente, deveria seguir em frente. Mas algo ficou para trás. Não demorou muito para que os relatos estranhos começassem a surgir. Pouco tempo após a tragédia, moradores locais que viviam perto daquela curva específica da ferrovia começaram a notar algo incomum nas noites mais escuras. Uma luz solitária, flutuante, aparecia exatamente na região onde o trem havia descarrilado. A luz não se comportava como algo natural. Ela se movia de forma metódica, como se estivesse seguindo o traçado invisível dos trilhos que ainda estavam lá. Ela avançava lentamente, parava de repente, às vezes mudava de direção ou balançava para os lados, como alguém caminhando com uma lanterna na mão. E então, sem aviso, desaparecia. Mas o detalhe mais arrepiante, que transformou a curiosidade em medo, era o silêncio absoluto. Não havia o som de rodas de ferro nos trilhos, nem o chiado do vapor, nem o apito distante de uma locomotiva. Apenas aquela luz solitária, se movendo em um silêncio fantasmagórico pela escuridão. Logo, a conexão foi feita. Aquela luz só podia ser uma coisa: a lanterna perdida do maquinista, que mesmo após a morte, continuava sua vigília eterna, procurando por algo que nunca mais encontraria. Com o passar das décadas, o fenômeno não desapareceu. Pelo contrário, ele se tornou parte da cultura e do folclore da região. A história do trem fantasma foi passada de geração em geração. Pais levavam seus filhos e avós levavam seus netos, até o local para testemunhar a aparição da luz misteriosa. Virou um ritual, uma espécie de tradição local envolta em mistério e respeito. E os relatos foram ficando cada vez mais detalhados e estranhos. Alguns observadores afirmavam que a luz parecia interagir com eles. Se alguém acenava na direção dela, a luz às vezes se aproximava, como se estivesse curiosa. Se um grupo de pessoas tentasse chegar muito perto, ela se afastava rapidamente, recuando para a escuridão. Outros relatos descreviam uma sensação física e emocional ao estar no local. Pessoas diziam sentir um frio inexplicável, mesmo em noites quentes, ou a sensação perturbadora de estarem sendo observadas por alguém que não podiam ver. A lenda se consolidou de vez. A luz não era apenas uma luz, era a alma do maquinista. Ainda preso àquele trecho da ferrovia, talvez procurando seu relógio, que também teria desaparecido, ou simplesmente refazendo sua última jornada, noite após noite. A história deixou de ser apenas um conto de fantasmas e se tornou uma presença real e inexplicável na vida da comunidade. Claro, com a fama do fenômeno crescendo,
a ciência e o ceticismo não poderiam ficar de fora. Ao longo do século XX, diversas expedições de pesquisadores, cientistas e curiosos foram organizadas para tentar encontrar uma explicação lógica para a luz de Macon. Várias teorias foram propostas. Uma das mais populares era a de que a luz seria apenas o reflexo de faróis de carros de uma estrada distante, distorcidos pela atmosfera e pela topografia do terreno. Outra hipótese sugeria a presença de gases do pântano, conhecidos como fogo fátuo, que podem entrar em combustão espontânea e criar chamas que flutuam no ar. Alguns geólogos levantaram a possibilidade de fenômenos atmosféricos raros, ou até mesmo luzes telúricas, causadas pela fricção de placas tectônicas subterrâneas. Ilusões de ótica também foram consideradas, onde a combinação de umidade, temperatura e a paisagem poderia criar a impressão de uma luz em movimento. No entanto, nenhuma dessas explicações conseguiu fechar o caso de vez. Por quê? Porque cada teoria tinha suas falhas. A teoria dos faróis de carro, por exemplo, não explicava por que a luz já era vista muito antes de os carros se tornarem comuns na região. Além disso, a luz aparecia mesmo em noites em que a estrada próxima tinha pouco ou nenhum tráfego. A teoria dos gases do pântano também não se sustentava completamente, pois o fenômeno ocorria de forma consistente no mesmo local, seguindo a linha do trem, o que não é característico do comportamento errático dos gases. E o argumento mais forte contra todas as explicações racionais veio com o tempo. Eventualmente, os trilhos daquela linha férrea foram removidos, e a paisagem ao redor mudou drasticamente com o crescimento da vegetação e novas construções. Mesmo assim, a luz continuou aparecendo. Se ela seguia os trilhos, como continuava seu caminho depois que eles foram retirados? A ausência de uma explicação definitiva só fez o mistério se aprofundar ainda mais. E hoje, mais de 130 anos após o acidente, o que aconteceu com o trem fantasma? A resposta é surpreendente. Ele ainda está lá. Moradores locais e visitantes continuam a relatar avistamentos da luz misteriosa, especialmente em noites claras e sem lua. A história se tornou um pilar da identidade local, uma atração turística para os amantes do paranormal e um objeto de estudo para pesquisadores de mistérios não resolvidos. O que é realmente impressionante não é apenas a persistência da luz em si, mas o fato de que o local continua energeticamente ativo depois de tanto tempo. A história se recusa a morrer. É como se a energia daquele evento trágico de 1891 tivesse se impregnado na paisagem de uma forma que desafia nossa compreensão. Para os céticos, continua sendo um quebra-cabeça fascinante da física e da percepção humana. Talvez seja um fenômeno natural extremamente raro que ainda não conseguimos decifrar. Mas para os moradores e para aqueles que já viram a luz com os próprios olhos, a explicação é muito mais simples e, ao mesmo tempo, muito mais complexa. É algo que se recusa a seguir em frente, uma alma que ainda não encontrou seu descanso. O trem fantasma da Carolina do Norte permanece como um dos maiores e mais duradouros mistérios não resolvidos da história americana. É um conto que nos lembra que, por mais que a ciência avance, ainda existem fenômenos que nos escapam, que vivem na fronteira entre o mundo que conhecemos e o desconhecido. Uma simples luz flutuando na escuridão. Um acidente de trem esquecido pela maioria, mas eternizado em uma lenda. E uma pergunta que continua a ecoar no silêncio daquela antiga ferrovia toda vez que a noite cai. O que ou quem realmente aparece por lá? A resposta, talvez, esteja para sempre perdida nos trilhos do tempo, esperando por sua próxima testemunha. Se você gosta de mergulhar em histórias reais, cheias de mistério e fatos que desafiam a lógica, não se esqueça de se inscrever no canal Tempo de História.